Abra sua Bíblia, o capítulo 8 de Romanos, por favor. Vamos ler do versículo 31, um texto tão conhecido, bom de se ler. Nós lemos sempre esse texto, todo crente gosta de lê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. As provas e a certeza do amor de Deus. O nosso tema não está no boletim hoje, o tema nosso hoje é a segurança da salvação do crente. Você tem certeza da sua salvação? Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede também por nós, ou intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia, não? Amém. Ah, se Deus não nos amasse, estaríamos desgraçados. Desgraçado é quem não tem graça, né? Eu queria dizer da alegria de estar participando dessa nova inauguração da reforma do templo. Nesses 45 anos que sou pastor dessa igreja, desde 1967, nós participamos de pelo menos 3 reformas diferentes da igreja aqui nesse lugar. Quando chegamos aqui em 67, alguns irmãos estavam aqui, sabem disso. Era um salãozinho lá nos fundos, acabado, mal acabado, um púlpitozinho de madeira, e aquela corrimão para subir no púlpito. Eu descobri depois que era pau, aquele pau de cama, que antigamente havia cama chamada cama de mola, aquele pau redondo que estava ali colocado para segurar. Bom, ali começamos a trabalhar. Ali tínhamos um coral de 50 votos, praticamente, ou 30, 40 votos, praticamente. Era um grupinho de irmãos. Eu guardo até hoje a lista dos contribuintes, eram 14 pessoas. Ali está na porta, no placar da igreja, os contribuintes, dízimos e ofertantes, 14 pessoas. Depois a igreja cresceu, aumentamos o templo um pouco. Aumentamos o templo um pouco. Tínhamos que fazer isto. Aí por algum tempo fizemos isso. Depois aumentamos o templo de novo, fizemos uma torre bonita no templo. Vocês perceberam que eu gosto de torre, né? E sino também. Não tem sino aqui que o conselho não aprovou.
Começava o culto com sino batendo. A Igreja Católica, tem coisas boas, né? Lá também. Isso envolve doutrina, não? Aí, depois não teve mais jeito, né, Eldo? Ginaldo, Ézer e outros irmãos que estavam naquela ocasião, partimos para essa construção. Há quase 30 anos atrás, nós reunimos aqui, neste salão, inaugurando esse salão. Foi uma série de conferências de um mês, todo sábado e domingo. E vieram os grandes pregadores importantes pregar aqui. Foi um mês de comemoração. Tudo muito bonito, tudo maravilhoso. Os bancos invejáveis, que hoje não servem mais. O tempo passou. O piso da igreja, me lembro, São Paulo Picudo, eu disse, São Paulo, esse piso é durável? Não, para uns 5 anos vai dar. E já tem quase 30. Muitas coisas foram feitas de repente, porque a igreja foi construída em 2 anos e meio, só com os recursos que a igreja arrecadava. A única campanha que fizemos foi dos bancos, como agora foi feito. A família podia doar um banco, eu doava um banco. E nem sei qual era o preço da ocasião, até mobiliar o salão social. Hoje, olha aqui, a reforma foi perfeita, não? Parabéns à igreja, parabéns ao conselho, parabéns. Deus merece sempre o melhor. E o povo de Deus também. Sempre o melhor. Portanto, essa reforma final, que ainda estou participando dela, presente aqui, e colaborando também de alguma maneira ou de outra, tem um banco desse aí que é meu, qualquer dia eu vou reservar para ninguém sentar nele, para a minha família. Desculpe falar isso, brincadeira, mas tem mesmo. E incentivo os irmãos que puderem fazer isso, façam, né? Deus tem conduzido essa igreja maravilhosamente bem. Eu aqui de cima vendo essa nova plataforma de púlpito, né? Na ocasião foi feito o melhor possível. Mas o melhor possível não é melhor para hoje. Hoje já é outra estética, hoje é outra coisa. É assim mesmo, tem que crescer. Não podemos parar no tempo. Nem as coisas de Deus e nem nós. Que Deus abençoe. O Zé Maurício não está aqui para receber esse elogio, ao conselho e toda a igreja que tem participado dessa obra maravilhosa de reforma, que ainda não terminou, né? Do templo da igreja. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, aqui inclui o diabo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno, põe a Tua palavra em nossa boca, e que a Tua palavra em nossa boca seja a verdade que o Teu povo precisa ouvir esta noite. E dá-nos a Tua iluminação para isto. Em nome de Jesus. Amém. Deus amou o homem antes de criá-lo, antes da fundação do mundo, e elegeu alguns para a salvação. Deus amou o homem depois que o homem pecou, desobedeceu a ordem de Deus. Deus amou o homem em Cristo Jesus
E nada, diz Paulo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso tema hoje é a segurança do crente. Uma questão, meus amados irmãos, de suprema importância e de acirrada discussões dentro da doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, é a questão da certeza da salvação. Uma pessoa que um dia aceitou Cristo como seu Salvador pessoal, pode, por motivo de pecado, ir para o inferno? Uma pessoa que aceitou Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, pode perder a salvação? Eu, muitas vezes, no meu ministério, em várias igrejas, em Minas, que eu fui pastor em Minas, aqui em São Paulo e aqui nessa igreja, algumas vezes eu fiz a pergunta de público na igreja, ou num culto semanal, num culto domingo: você tem a certeza da salvação? E em todas as vezes que eu fiz a pergunta, eu tive as mesmas respostas. Alguém dizia taxativamente: eu não tenho a certeza da salvação. Imagine que algumas pessoas aqui essa noite responderiam assim: eu não tenho a certeza da salvação. Por dois motivos você pode responder isso. Primeiro, você não está salvo mesmo. Você não tem a garantia da palavra de Deus que você está salvo. Ou você, por ignorância, você diz isto: você está salvo, mas você pensa muito pequeno, não sabe que está salvo. Não apossou disso ainda. Outro respondia: pastor, eu às vezes tenho, às vezes não tenho. Eu vivi essa experiência na minha vida como jovem. Tinha dia que eu dizia: se Cristo vier hoje eu vou com ele para o céu. No dia seguinte: não venha hoje não, que a coisa está brava aqui embaixo. Eu fazia a minha salvação. Então eu dizia, alguém dizia: às vezes tenho, às vezes não tenho. Eu pensei também nisso quando era jovem. Nasci num lar crente. Nasci lendo a Bíblia. Depois eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Ou dizia: pastor, ninguém pode saber se tem a salvação. Olha, outra resposta. Outra resposta é essa: só Deus sabe, pastor. Só Deus sabe. Ninguém sabe se está salvo. Só Deus sabe. E a quinta resposta era essa: eu tenho certeza que estou salvo, graças a Deus. Eu espero que essa resposta seja de todos aqui esta noite. Eu tenho a certeza da minha salvação. E eu perguntava: quem lhe garante isso, meu irmão? Você está salvo? A pessoa respondia: a palavra de Deus me garante isto. Então, meus irmãos, na verdade, há duas correntes teológicas básicas que se opõem a respeito desse tema tão envolvente, que parece tão comum, mas não é, que é o arminianismo, que crê na perda da salvação. São crentes, igrejas evangélicas, não vou dizer quais são essas igrejas agora aqui. Eles admitem que você está salvo, você pode perder a salvação. E o calvinismo, que prega a segurança da salvação. E os presbiterianos são calvinistas e sustentam a doutrina afirmando-a que ela existe. O calvinismo sustenta a sua doutrina afirmando o seguinte: quem está salvo jamais se perde.
Quem está salvo jamais se perde. E aonde nós buscamos reforço para isto? Aonde buscamos comprovação para isto? Na palavra de Deus. Eu queria citar essa noite alguns textos da Bíblia, algumas provas dentro da Bíblia que garantem que podemos ter certeza da nossa salvação. Primeiro, o propósito soberano de Deus. O propósito soberano de Deus. Deus, segundo o conselho da sua vontade, decidiu, antes da fundação do mundo, salvar o homem pecador. E para que o seu plano fosse realizado, Ele mandou o seu Filho para que o seu intento fosse cumprido. Para que o propósito de salvar o homem fosse cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Mas, se esse intento, se esse propósito de Deus salvar o homem em certa altura da história pode ser malogrado num ou noutro indivíduo, em outra pessoa, uma ou noutra pessoa dos eleitos de Deus, o seu propósito falhou. E Deus deixou de ser Deus. A morte de Cristo seria uma possibilidade e não uma certeza. Por outro lado, meus irmãos, Deus prometeu a vida eterna àqueles que o crescem nele e fossem salvos. E caso esta vida eterna de repente deixasse de ser eterna, Deus falhou em seu propósito. E o que a Bíblia diz isto? Quando lemos o Evangelho de João 3,16, Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. No capítulo 6, versículo 37 de João, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, nunca lançarei fora. Mais um versículo, João capítulo 10, versículo 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna. Ninguém conquista, ninguém recebe por merecimento, é um presente de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, da mão de meu Pai, ninguém poderá tirar. Bastaria somente isto: o propósito soberano de Deus. Sabemos que Deus não falha. Deus continua sendo Deus e o seu propósito continua sendo realizado. Em segundo lugar, outra garantia da salvação eterna é o poder soberano de Deus. O poder soberano de Deus. Primeiro foi o propósito soberano de Deus. O segundo, o poder soberano de Deus. Porque Deus não é como nós. Deus está livre para atuar. Nada o impede de fazer cumprir os seus propósitos. E ele mesmo disse: operando eu, quem vai impedir? Não há força nenhuma
que possa impedir de atuar. Uma força, se admitíssemos que perderiam a salvação, haveria uma força que impedia Deus cumprir seu propósito. E se existisse essa força, ela seria maior do que Deus. E Deus novamente deixaria de ser Deus. E então ele cederia o seu poder a uma força maior. Está entendendo isto? O que diz a Bíblia? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Romanos 4:21. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. O propósito soberano de Deus. O poder soberano de Deus. E, terceiro lugar, o amor infinito de Deus. O amor infinito de Deus é outra causa, porque a nossa salvação está segura. A nossa salvação é eterna. O amor infinito de Deus é da essência de Deus o amor. Deus não tem amor. Diz o apóstolo João, Deus é diferente do que ter. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Por que a expressão tal maneira? Porque o escritor não achou definição. Às vezes a palavra fica tão solta, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Que altura? Como foi? Que tamanho que é o amor de Deus? O escritor também procurou isto. Ele não encontrou então diz de tal maneira. Uma maneira que eu não entendo, não compreendo, não compreendemos o amor de Deus. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o apóstolo João diz, Deus é amor. Deus amou o homem antes que o homem houvesse criado o homem. Deus amou o homem antes de haver criado o homem. Deus amou o homem quando o homem caiu em pecado, desobedeceu a ordem de Deus. Deus amou o homem em Cristo Jesus e nada nos separará desse amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda mais, Romanos 5:8. Mas Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter mandado o seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas indo à frente, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Por isso nós afirmamos de início que Deus amou o homem antes de criar o homem, antes de criar o mundo. Deus já tinha o seu nome no seu coração quando o elegeu para a salvação. Quarto lugar, a morte de Cristo é outra prova da sua salvação eterna. A morte salvífica de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, não foi o sacrifício de Cristo parcial.
quando Cristo morreu na cruz, não foi a sua morte sacrificial parcial, onde parte dos pecados dos homens foram pagas e outra parte poderia se perder. Todos, sem exceção, foram ali, todos os pecados, pagos por Cristo Jesus. A morte salvífica de Cristo. Cristo, o evangelista João, lá no seu primeiro epístola, capítulo 1, versículo 1, ele disse o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. A morte de Cristo não foi parcial, mas sim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas ainda pelo mundo inteiro. Então, meu amado irmão, se houver um pecado, ou um tipo de pecado que me condene, este pecado não foi pago por Cristo, e consequentemente sua obra falhou. Nenhuma condenação haverá para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação haverá para quem está em Cristo Jesus. O apóstolo João diz na sua primeira epístola 1,7: Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma outra coisa, em quinto lugar, outra garantia que a sua salvação e a minha salvação é eterna, é a ressurreição vitoriosa de Cristo. Com a ressurreição, Cristo evidenciou a sua vitória sobre a morte, o nosso último inimigo. E já não tem mais domínio sobre os salvos. A morte não tem mais domínio sobre os salvos. Que diz a Bíblia, 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, os garante isto. Com Ele, com Cristo, posicionalmente já ressuscitamos, e Ele vive em nós. E Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Se somos condenados, não seremos nós os condenados, mas Cristo será o condenado. Se formos condenados, não seremos nós os condenados, mas Cristo será condenado por nós. E isso não é possível. Mas em sexto lugar, outra prova de que a nossa salvação é eterna, a advocacia contínua de Cristo. Toda vez que nós pecamos, tem alguém escutando, participando do nosso pecado, chama-se diabo. É o nosso acusador. E cada vez que fazemos alguma coisa, que nós somos crentes e pecamos, sim, Senhor.
Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. É claro que o crente não peca voluntariamente. Se peca voluntariamente, não é crente. O crente continua pecando, e cada vez que o crente peca, o diabo vai cochichar lá nos ouvidos de Deus: ó, ele pecou, ele pecou. Ele é o nosso acusador. Mas nós temos a advocacia de Cristo. E toda vez que nós pecamos e o acusador nos aponta perante Deus, nós temos Cristo como nosso advogado. Estas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto a Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A advocacia de Cristo. Quem, diz Paulo, quem nos condenará? É Deus que nos justifica. Isto é, quem pode me condenar? O diabo? O homem? Qualquer força humana? Eu já fui absolvido na instância superior. Quem nos condenará? Se é Cristo quem nos justifica. Então é impossível. A advocacia de Cristo sobre nós. Outra coisa importante, aqui em 7º lugar, outra prova bíblica de que a nossa salvação é eterna, é porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Quando nós fomos salvos, quando nós fomos regenerados pelo sangue de Jesus, Deus nos deu o seu Espírito, para que o seu Espírito residisse em nós. E então, a Bíblia diz lá em Romanos 8:9: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isto é, todo crente tem o Espírito Santo. Ou não tem o Espírito Santo e não é crente. Nós fomos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ou então nós somos crentes e temos o Espírito Santo, ou então não temos o Espírito Santo e não somos crentes. O próprio Espírito de Deus testifica isto conosco. Meus amados irmãos, há esses elementos bíblicos que comprovam a nossa salvação. Uma outra coisa, se nós formos condenados, será este santuário de Deus, que somos nós, que será condenado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Notaram isso aqui? Então, nós fomos feitos templo do Espírito Santo de Deus. E não tem poder de fazer isso conosco, nos separar de Cristo, de tirar a nossa salvação. Finalmente, em 8º lugar, outro plano de Deus, outro fato que comprova a nossa salvação eterna: o selo de Deus. Nós vimos que somos habitação do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Deus diz nas Escrituras que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso equivale a dizer que fomos marcados
como propriedade de Deus, o dia que fomos salvos. E o apóstolo Pedro confirmou e disse isso: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que até que, numa analogia até meio grosseira, da mesma forma que os fazendeiros marcam seu gado, marcam seus animais com ferro quente, para que mesmo que eles pulem as cercas e vão para outros pastagens, junto com outros gados, outros animais, não se perdem, porque tem a marca do seu proprietário. Isso é muito comum no interior. Deus fez isso conosco. Se formos condenados, Deus estará perdendo, portanto, uma propriedade sua de valor inestimável, comprada pelo sangue de Jesus. Você acha possível isso? Vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, for selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para você que é crente, para você que um dia foi salvo, aqui estão algumas dessas promessas bíblicas que lhe garantem que a sua salvação é eterna. Você nunca mais será destinado ao inferno. Que você nunca mais perderá a sua salvação. Mas entendemos então, meus amados, que conforme a Bíblia, para os que creem em Cristo Jesus, que são salvos, nunca mais se perdem. A Trindade, notaram os textos que nós lemos aqui? A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, estão tomando conta de você. Quando a Bíblia fala de perseverança, a perseverança é de Deus. Ele nos salvou, e a Bíblia diz: todas as misericórdias de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrependeu de ter salvo você, embora você muitas vezes o tenha decepcionado. Mas Deus não se arrependeu disso. E o conserva salvo em Cristo. E Judas diz: somos guardados por Deus em Cristo Jesus. Para você que é crente. Mas como saber se você é crente? Você é crente? Você é salvo? Mais do que isso, né? Você está salvo? Como provar que você é salvo? A Bíblia diz: e o testemunho é este, que você é crente, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo, e aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você não tem Jesus, você não está salvo. Se você tem Jesus, você está salvo. Não há meio termo. Cada um que está aqui esta noite, ou está salvo ou está perdido ainda. Depende de você estar ou não em Cristo. Não há meio termo. Cada um de nós que está aqui nesse lugar esta noite, ou está salvo e nunca mais se perderá, ou está perdido ainda e condenado ao inferno. É duro dizer isso, mas está no texto, diz aqui: quem está em Cristo está salvo, está nele. Quem não está, não está. Outro texto, Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ainda 1 João 3,9: nisso são manifestos os filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É o retrato do cristão. Ou então não cumpre isso aqui, não é cristão coisa nenhuma. Meu amado irmão, esse assunto que trouxemos aqui hoje é um assunto muito sério, tão comum, mas muito sério. As igrejas estão, muitas igrejas, cheias de pessoas que estão lá, mas nunca foram salvas. E às vezes são joio no meio do trigo. Você pode fazer o seu teste. O teste seu está aqui, nesses versículos finais. O testemunho de ser salvo é este: quem Deus nos deu a vida eterna, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não há meio termo. Ou você está salvo agora, ou ainda está perdido. Que Deus nos abençoe.